Filhos não são uma distração que nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Essa é uma frase de C.S. Lewis, o autor aí das Crônicas de Nárnia, o renomado ator. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila. Quero lembrar que essa live vai ficar salva aqui no Instagram e você também vai poder acompanhar depois no YouTube. E essa é a quarta live de uma série de lives que está acontecendo aqui no canal durante todo o mês de maio, com o tema Maternidade e Sabedoria, como o Evangelho pode e deve moldar a nossa maternidade. Nós já falamos sobre diversos assuntos aqui na live, falamos sobre o Maio Furta Cor, que é a campanha relacionada à saúde mental materna, falamos sobre como se preparar para a maternidade, falamos sobre maternidade real, né, uma hashtag polêmica que anda aí pelas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre gestão do tempo e maternidade, né? E para falar sobre esse assunto importante, eu tenho uma convidada muito especial que é a Alexandra, né? Paulo. E nós nos conhecemos através, inclusive, de um curso de filhos, né? De um curso de criação de filhos. Seja bem-vinda, Alexandra. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda de novo. Gente, a Alexandra já esteve aqui no canal Fé e Conhecimento no ano passado. É verdade. Abrindo a série de lives do Fruto do Espírito, falando sobre o amor. Então, para quem estiver vendo no YouTube, eu vou deixar o link daquela live que foi muito boa. Alex, se apresenta para o pessoal, para eles te conhecerem. Vai ter gente nova aqui que não viu da outra vez, né? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom Ai, conversar com você. Meu nome é Alexandra. Eu sou da Igreja Nova Aliança, como você falou. Eu sou casada com o Ulisses, há 14 anos. Nós temos 2 filhos, o Antônio, que tem 11 anos, e a Helena, que tem 7 anos. A gente é líder de célula na igreja. E eu também trabalho como florista. Tenho um ateliê floral. Certo, que legal. Que interessante, né? Esse trabalho de ateliê floral. O que você faz exatamente, assim? Você... Melhor você falar. As pessoas, quando pensam em flores, têm mais aquela imagem de floricultura, né? Que você chega lá e as flores estão prontas à tua disposição. Na verdade, um ateliê floral trabalha sob demanda, né? A pessoa faz encomendas e eu faço arranjos personalizados de acordo com a encomenda daquela pessoa. Entendi, que interessante. E olha, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre gestão do tempo, né? Na maternidade. Essa semana a gente conversou e algumas pessoas mandaram também aqui na caixinha, né? A gestão do tempo, quando chega um filho, é algo bem difícil para a mulherada, para a gente se encontrar, né? Hoje, para mim, tá um pouco mais fácil do que quando eles nasceram. Meus filhos já têm 3 e 4 anos, então, assim, já estão mais... Ainda dependem bastante, mas já não são recém-nascidos, né? Então, isso já me facilita bastante. E eu queria começar conversando com você um pouco dessa necessidade que as mulheres, principalmente, têm de ser produtivas, né? A impressão que dá é que, assim, para ser produtiva eu tenho que estar no emprego, eu tenho que estar, sei lá, ganhando mundo, ganhando dinheiro, principalmente. Como que foi isso para você, assim, na sua trajetória, criando os seus filhos e se encontrar com uma pessoa produtiva? Existe essa mentalidade, né, no mundo de que a gente é produtivo apenas se a gente estiver fazendo alguma coisa que nos dê retorno financeiro, né? Alguma coisa também que os outros vejam um retorno imediato daquilo que você está fazendo. E às vezes, muitas vezes é visto como você abrir mão das tuas vontades, abrir mão dos teus sonhos, nem que seja por um tempo, é visto como uma perda de tempo. Na verdade, eu sempre vi como um investimento.
né? Eu vejo como a palavra de Deus fala, né? Os filhos são a nossa herança e os filhos são o nosso bem mais precioso, são o nosso primeiro ministério, né? Então, eu sempre vi, por mais difícil que fosse, em muitos momentos cansativo, em muitos momentos fosse abrir mão de muitas coisas que eu queria, eu sempre vi como um investimento, como uma Sim. semeadura e colheita, né? E como realmente meu primeiro ministério. Então, assim, por mais que tivesse sido difícil, hoje eu tenho, até a gente conversou essa semana, eu estava falando com você que hoje em dia eu tenho mais tempo do que eu tinha quando eles eram muito pequenos, mas mesmo nessa fase mais difícil, eu sempre sabia que era para um bem maior. Então, isso sempre me tranquilizava, é, eu sabia o propósito daquilo que eu estava fazendo, né? Mas eu Sim, eu acho entendo que que as mães, sim. Eu acho que as mães novas perdem um pouco de vista essa questão do longo prazo, né? exatamente. A gente pensa muito ali, né? Porque enquanto a criança é pequena, parece que ela vai ser pequena para o resto da vida. Parece que o teu Uhum. tempo vai ser dedicado 24 horas para as crianças, assim, para sempre. E não é. É por um período, né? É claro que filha para sempre, a gente tem que cuidar para sempre, investir para sempre, mas o tempo mais desgastante é nesse começo, né? E a gente, Sim. a gente tem que fazer esse investimento, ele vale muito a pena, né? Eu acho que acho que a melhor terra que a gente pode semear é na vida dos nossos filhos. Sim, com certeza. E como mães, esse é o nosso chamado, né? A Bíblia está repleta de versículos falando da importância da gente ensinar, da gente discipular. O versículo clássico, né, de Deuteronômio 6, que fala que a gente tem que ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, quando se assenta, quando levanta. Então, a todo momento tem que estar disponível, né? E até essa coisa Exatamente. da gente ver o filho como importante, né? Acho que a gente precisa também pensar um pouco a respeito das fases, né, que a gente está vivendo. Igual a gente falou hoje, nossos filhos estão maiores, os seus maiores que os meus ainda, né? Então é uma rotina diferente. Mas eu falo que, assim, por exemplo, aquelas vacinas de quando o bebê nasce, né? Vacina de 2 meses, de 4 meses. Meus filhos, né, premiados, não sei se são os meus, né? Quer dizer, eu sei que não são os meus, né? Mas quando tinha dia de vacina, ficava o dia inteiro de febre e só ficava quieto no colo. E às Uhum. vezes eu sentia essa impressão de assim, cara, eu tô sendo uma inútil, eu não tô fazendo nada só com essa criança no colo. E Uhum. assim, demorou, até hoje eu ainda luto contra isso para entender que assim, eu estou fazendo o que é necessário hoje. Né? Hoje, a Exatamente. priori, definir essas prioridades ao longo das fases que a gente vive na maternidade, que a gente se culpa por tudo, né? Reza a lenda que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas você Né? Então, sabe até a gente se que achar, pode falar. você falou isso e é engraçado, porque eu pensei sobre essa frase nessa semana. Eu não me sinto culpada, Camila. Eu acho que como eu sei o quanto eu invisto na vida dos meus filhos desde que eles nasceram. E assim, a gente vê que a vida passa assim, né? Quando você vê teus filhos tão grandes, Sim, quando você vê passou a fase difícil. E eu me sinto tão tranquila por não ser culpada, porque eu sei o quanto eu invisto neles, sabe? Como eu acho que claro, sou falha, sou imperfeita, tenho uma série de defeitos, falho muitas vezes como mãe, mas eu sei do meu melhor que eu tô dando. Então eu acho que a gente tem que se libertar um pouco dessa culpa quando a gente está dando o sim, nosso melhor, quando a gente verdadeiramente está dando o nosso melhor, né? sim, Porque a gente sabe o quanto a gente investe na vida deles, né? E é sim. interessante É que que, você comentou. Oi, pode falar. não, é que a gente nunca acha que é suficiente, né? Mas nunca vai ser suficiente, né? Ninguém supre nada suficientemente 100%. Mas dando o nosso melhor, a gente vai estar investindo o melhor e a gente vai ver frutos, né? Eu vejo que hoje, que meus filhos têm 11 anos e 7 anos, quantos frutos eu já vejo, sabe? Eu já vejo muito, assim, do retorno de tudo que eu investi na vida deles. O retorno que Sim, eu digo assim, da cabeça deles, a forma como eles pensam, o amor deles pelo Senhor, eles terem prazer em estar na igreja, terem prazer em agradar a Deus, e tudo isso eu sei que é investimento do tempo que eu investi na vida deles desde pequeno, sabe? sim. Então, eu acho que a gente tem que se libertar da culpa e saber que a gente está dando o nosso melhor.
Sim. E até isso, eu vi uma reportagem essa semana, né? A gente falando aqui de investir esse tempo, principalmente investir no ensino bíblico dos nossos filhos, de ensinar, de estar junto, né? Porque às vezes a gente tem a impressão que é perda de tempo. Melhor levar para a igreja que a igreja ensina. E eu vi uma reportagem que a reportagem falou mais ou menos assim: a gente obriga os nossos filhos a irem para a escola, então eles aprenderem português, matemática, ciência, essas coisas são inegociáveis. Mas aprender a Bíblia é assim, só se eles quiserem, né? E como colocar esse amor, né? Pela palavra de Deus, porque às vezes a gente está tão cansada, né? É tantas coisas para a gente fazer. A gente sabe que a mulher muitas vezes tem jornada dupla, né? Sim. Trabalha fora de casa, trabalha em casa, são tantas coisas. Você ainda tem trabalho na igreja, né? Tem uma célula aí que te demanda também, que você precisa se dedicar, né? E como que você tem feito tudo isso? Como que tem acontecido isso? Frutos a gente já vê alguns, né? Nos seus filhos, mas às vezes bate um desânimo, assim, sabe? Sim, mas eu acho que para a gente colocar esse amor, primeiro que eles veem o nosso exemplo, né? Eles veem as coisas que a gente faz, eles vivem junto com a gente, né? E eles têm que ver o nosso exemplo de vida também, não só de falar, você tem que, mas como a gente vive, né? Isso eu acho que é o mais importante. E você citou Deuteronômio 6, e realmente, para mim, é de estudo, porque a gente tem que ensinar os nossos filhos a todo tempo, né? A gente tem que ensinar os nossos filhos sobre a palavra quando você está em casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao levantar, e eu tento fazer muito isso com eles, sabe? Assim, no dia a dia, a gente tá no carro, às vezes no trânsito, e acontece alguma situação, ou eles comentam sobre alguma coisa, eu falo, mas na palavra fala que é assim, 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 não daquela forma maçante, mas sempre uma conversa de Sim. estar ensinando para eles, de estar falando, ó, Deus pensa assim, né? Assim que diz a palavra, e eu tento colocar isso permanentemente durante o dia. É lógico que é importante fazer um culto caseiro, é importante ter esse momento de devocional em família, de oração, mas também é importante ensinar no dia a dia, né? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, mas durante o dia a dia, nas coisas que você vai fazendo, você vai ensinando sobre a palavra de Deus, porque é o mais importante, né? O principal fruto que a gente pode deixar para a vida dos nossos filhos, né? É que algumas pessoas eu vejo, acho que talvez pela vida do Instagram, né? A gente cria aquela ilusão de que nós vamos fazer um culto doméstico em casa, um momento devocional em casa. Então as crianças vão todas ficarem sentadinhas, bonitinhas, olhando, ouvindo atentamente a palavra. E demora até chegar isso, né? Mas existem fases, né, Camila? Os teus filhos estão Sim, numa fase totalmente diferente dos meus, né? Os meus hoje já têm sim, 7 e 11 anos, né? A gente começou a fazer um estudo em casa que a gente está lendo o Novo Testamento e a gente lê o capítulo e conversa sobre. Eles já conseguem fazer isso. Eles já conseguem sim, sentar e conversar. Claro que o meu filho, que tem 11 anos, ele tem mais interesse, ele tem mais perguntas. Para a minha filha, talvez algumas partes pareçam um pouco mais cansativo, mas ele já tem uma idade sim, que consegue sentar e ouvir. É lógico que nem sempre foi assim, né? Mas a gente pode sim, fazer adaptar da rotina de cada um, não existe perfeição. Logicamente não existe sim, perfeição. Mas todo tempo é o tempo da gente estar ensinando nossos filhos. O que eu quero dizer é que não é só nesse momento, né? A todo tempo a sim, gente pode estar ensinando, a gente deve estar ensinando eles, né? sim. Sim, para as mães cansadas aí, eu acho que esse investimento, né, de você ensinar a Bíblia para os seus filhos, mesmo que assim, vou dormir mais tarde, durma 5, 15 minutos mais tarde que a gente vai, ou acordar 15 minutos mais cedo, para investir no estudo bíblico para a gente e para os nossos filhos, isso vai valer a pena. Se a gente parar, gente, 15 minutos, falando até de sono, 15 minutos não é aquele tempo que, nossa, vai fazer o seu sono, acabar com o seu sono reparador, Sim, né? sim, Então, assim, sim. é uma questão muitas vezes de prioridades, né? E eu vejo que às vezes encontrar essas prioridades, não só em relação à oração, ao estudo bíblico e tudo mais, mas em tudo, tem sido uma dificuldade, né? Às vezes eu falo por mim, às vezes é tanta coisa de fazer que aí, nossa, você fica assim e acaba que não faz nada, né? Fica Sim, nessa loucura. mas eu acho que o
que você falou é o segredo, né? Prioridade. Eu acho que a gente só dá conta daquilo que a gente prioriza. O que não é prioridade para nós, a gente não vai dar conta. Então, assim, os nossos filhos, no meu caso, meus filhos são minha prioridade. Minha família é minha prioridade. Por mais que eu tenha trabalho, que eu tenha outras afazeres, a minha família é minha prioridade. Então, eu faço muita coisa da minha rotina em função dos meus filhos mesmo. Mas assim, se você quer ter um tempo de oração, você tem que acordar mais cedo. Se você quer fazer, você precisa, né? Tudo é questão de prioridade. Se a gente não coloca como prioridade, a gente não faz. Porque eu tenho certeza que o trabalho que a pessoa tem que estar todo dia, é uma prioridade para ela. Então ela não vai abrir mão. Então o segredo é a gente colocar isso como uma prioridade. Não só como, quando der tempo eu faço. E às vezes quando der tempo é tarde demais, né? É isso mesmo. E eu acho que essa questão de você priorizar os filhos é algo que é contracultural hoje, né? Porque hoje a gente vive na cultura do eu, né? Eu tenho que me priorizar, eu Sim. sou o ser mais importante da Terra. É claro que assim, nós temos que sim, enquanto seres humanos, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Temos que ter sim esses momentos de autocuidado, mas eu não posso viver para isso, né? E eu falo porque às vezes, igual as pessoas assim postam nas redes sociais, a gente vê memes de brincadeira, mas as pessoas, elas, por exemplo, passam a vida esperando a sexta, né? Esperando no final de semana, né? E a gente, enquanto mães, às vezes passa assim, deixa de aproveitar justamente esses momentos de ensinar no caminho, ensinar tudo, porque eu estou esperando a soneca, porque eu quero tempo para mim, porque eu não posso viver, sabe? O eu vem em primeiro Eu lugar, preciso do né? meu tempo, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que eu penso assim, nossas crianças só são crianças uma vez, né? Tipo Só assim, por daqui 12 anos, um tempo, né? exatamente, daqui a pouco tempo eles já não são mais crianças, né? E quanto antes a gente faz as coisas, mais fácil é de incutir na cabeça deles, de colocar no coração deles, né? Tudo que a gente tem para ensinar. É claro que sempre é tempo, mas quanto antes a gente Sim. conseguir fazer mais fácil né? Então, eu acho que todo o tempo que a gente conseguir investir, é lógico que cada um tem uma rotina diferente. Eu, no meu trabalho hoje, eu tenho esse privilégio de poder manejar o meu tempo e até dar essa prioridade grande com os meus filhos. Não quer dizer que uma mãe que trabalha fora não dá a mesma atenção, não é isso de forma nenhuma. Mas é o momento que você está com seu filho, você está presente, né? E você dá Sim, o seu melhor nesse momento que você está com ele, né? Eu acho que essa é a chave, né? sim. E eu tenho uma experiência, assim, falando da minha mãe, né? Que a minha mãe precisou trabalhar, né, durante toda a nossa infância, adolescência, e a minha mãe sempre trabalhou muito. Quando eu era criança, adolescente, eu não tinha tanta percepção. Mas hoje que eu sou adulta, que eu fico, minha mãe devia estar mal cansada. Como ela dá Mas foi isso, pra assim, mesmo ela tendo que trabalhar muitas horas por dia, muitas vezes durante a semana a gente se via mais à noite, ela sempre tirava esse tempo para conversar, para se interessar, né, para saber como a gente está. Ela Uhum, dormia pouco, provavelmente, mas uhum. foi uma decisão que ela tomou, né, uma escolha que ela fez e que, na minha opinião, rendeu frutos, porque eu sou uma ótima filha. Tô brincando. Mas eu acho que aí Mas, tá a chave também, né? Você falou que ela tirava o tempo sim, para conversar com vocês. E eu acho que sim, conhecer o coração do filho, o que tá dentro do coração do filho, é o mais importante, né? Porque saber que teu filho tá tudo. cuidado, que ele tá alimentado, que ele tá de banho tomado, né? Que as vacinas estão em dia, que a saúde tá boa, Sim, isso a gente sabe. Mas assim, e como tá o coração dos nossos filhos, né? Eu é, tenho um costume com meu filho mais velho que ele gosta muito, que a gente chama de conversinha. Que na hora que ele vai dormir, agora que ele tá ficando mais velho, ele já não usa muito essa palavra. Mas a hora que ele deita na cama, eu sento com ele, a gente conversa e ele começa a abrir o coração dele para mim. O que aconteceu na escola, o que magoou ele, o que chateou ele, ou o que foi de bom. E nesses momentos ele conta tanta coisa que ele talvez no dia a dia corrido ele não vai parar para me contar, né? E eu acho que é ali que eu sei como que tá o coração dele, né? E quantas vezes a gente está precisando, o filho está ali do lado da gente e a gente não sabe o que está no íntimo, o que está no coração dele.
E esse é o segredo, principalmente nesses dias hoje, né? Nesses dias que são tão maus e que tanta coisa tem afligido o coração das crianças, né? A gente Sim. parar o nosso tempo e priorizar é estar ali realmente presente e ouvir o que está no coração da criança, né? Isso é muito importante. Sim, é importantíssimo. Essa do coração é importantíssimo, né? Como a gente aprendeu lá no curso de criação de filhos, não basta a gente também lidar com o comportamento do nosso filho, né? A gente precisa pastorear o coração deles. E isso Sim, acontece através de relacionamento, né? sim, Então, a gente precisa cultivar relacionamento com os nossos filhos desde sempre, né? Para que a gente consiga fazer tudo isso. E eu queria perguntar, né, ou a gente falar sobre isso, né? Sobre a questão do culto. Porque ir para o culto é sempre um desafio, igual você falou. A gente prioriza ir ao trabalho, eu acordo cedo, eu chego no horário no meu trabalho, né? Porque senão eu posso sofrer consequências, né? Mas, por exemplo, ir para um culto, as pessoas às vezes parece que não tem não tem esse mesmo zelo, não tem esse mesmo cuidado, e às vezes acaba até falando das crianças, né? Do tipo, você sabe, a gente nem se justifica mais assim, só como é que é com criança, né? Corrida e é difícil chegar na hora. já vira uma desculpa pronta, né? Exatamente. Você não precisa nem justificar, só, as crianças, você sabe como é, né? Filho pequeno. Você É, só que o filho vai crescendo e isso continua, né? continua. É. Eu acho que mais uma vez é questão de prioridade e de disciplina, né? É questão de Sim, realmente colocar o despertador ali, se você vai para o culto de manhã, não sei, porque tem um horário limite que você vai poder acordar, para que você já pense, né, nesse tempo de arrumar a criança, de se arrumar, de tomar café, o tempo de trânsito. Nós, por exemplo, moramos bastante longe da igreja, a gente mora a uns 40 minutos da igreja. E tudo isso você tem que pensar, que horas que eu tenho que sair de casa, né? Claro que depois de um tempo você já se acostuma ao horário que você vai sair. Mas é uma sim, questão de realmente de preparação, né? Mas eu acho sim, assim que a partir do momento que a pessoa entender que ela precisa começar antes, às vezes a mãe precisa acordar muito antes da criança para ela já deixar tudo, né, ali preparado. Hoje em dia eu já não sim. estou mais nessa fase. Meus filhos já, a gente só chama eles, eu deixo a roupa de cada um separado e eles vão se trocando, enquanto eu for me trocando, já mudou muito. Mas antes disso, eu precisava de uma preparação e muitas vezes requer um sacrifício nosso. Mas é importante a Sim. gente colocar na cabeça que isso é um compromisso, que isso é importante e que a gente está dando exemplo para eles da importância que a gente está dando para esse momento do culto, né? Sim, e não só, apesar de ser um sacrifício, mostrar para os nossos filhos o quanto isso é bom, né? Porque também se a gente começa a se arrumar e se preparar, ai que saco, vamos logo. Já chega na igreja em pecado, né? Chega todo mundo nervoso. É, mostrar isso como algo bom, né? Mas isso que você falou é importante, da prioridade. Eu falo porque nossa, essa parte para mim é bem difícil, porque na minha igreja tem escola dominical de manhã e culto à noite. E antes do culto, às vezes tem algum ensaio do coral e da orquestra. Nem sempre eu consigo ir, né? Mas assim, das vezes que eu consegui, e nem sempre eu consigo ir, mas eu confesso aqui que é por pura agora, né? Aprendendo agora, levando na cara, levando na cara ao vivo. Tá, brincadeira. Mas assim, para eu fazer tudo isso, às vezes eu preciso começar na quinta. Então, assim, ou seja, pensando agora, eu já tô atrasada em começar, na preparação de domingo. Mas assim, Ainda dá começar na tempo. quinta, pensar o que eu vou fazer de almoço no domingo, para ir Uhum. comprar na sexta, já deixar meio que tudo preparado no sábado, Certo. as roupas, a comida e tudo, para no domingo Uhum. as coisas só fluírem, Sim. entendeu? Porque os meus filhos ainda precisam tirar a soneca da tarde no domingo, para aguentar o culto. Olhando assim, Então, para você tá bem mais difícil que para mim. Eu ainda no domingo sim. almoço na minha sogra todo domingo, então essa parte eu não Não, tenho que me preocupar. às vezes eu dou sorte também, eu vou na minha sogra também, ou às vezes na minha mãe, então me Então já economizo do começa almoço. com elas para essa parte ficar É, mais fácil. É claro que, é, como eu sempre falo, na idade dos teus demanda muito mais, né? Você precisa sim, fazer as coisas por eles, né? E é aí que realmente exige o sacrifício da nossa parte de acordar mais cedo ou começar na quinta, né? Eu nunca fiz isso, de sim. começar na quinta. Mas acordar mais cedo, Não, se programar, tudo como talvez deixar as roupas deles separadas e também as nossas, às vezes já no dia anterior, né? sim, Porque se a gente deixa tudo para a última hora, vai dar problema mesmo, né? Com certeza vai. não vai dar certo.
Eu a gosto de gente preparar as geralmente coisas com culpa. antecedência. Exatamente, e a gente às vezes gosta de colocar a culpa nos outros, né? Assim, igual eu falei, ah, é criança pequena, você sabe como é. Ah, aí às vezes reclama do marido, que o marido também, não sei o quê. E não é sobre isso, né? Até a gente se confrontar, né? Confrontar nosso próprio coração, de entender que eu preciso fazer, mesmo que às vezes eu não queira, por uma questão de prioridade, o que é importante, né? Que a gente, igual a gente falou no começo, a gente às vezes por não ver o longo prazo, né? O trabalho que vai ser feito, levar os meus filhos nos cultos, nos ensaios, na escola dominical, célula, seja lá o que for os compromissos da igreja, né? Isso vai gerar um fruto futuramente, que às vezes a gente não vê o fruto imediato, e se deixa levar pelo nosso coração enganoso, né? Que a culpa é do meu marido, a culpa é dos meus filhos, a culpa Sim, é de qualquer coisa. O mundo é mau e, sei lá, o universo está conspirando contra mim, né? sim. É muito fácil a gente se enganar também, né? Sim. Quando a gente assumiu a célula, a minha filha tinha 1 aninho, meu filho tinha 3 para 4. E a gente fazia a célula do outro lado da cidade. Aliás, em Osasco, já não era nem em São Paulo, né? Eu moro na Zona Sul e era em Osasco. Meu marido saía do trabalho, pegava a gente, assim, tipo 6 da tarde, a célula acho que era 8h30 ou 9 horas, agora não sei dizer. E a gente já ia para perto da célula, que era muito longe, apesar de a gente liderava a célula, mas era em outra casa. A gente parava para comer no meio do caminho, para a gente já estar do lado e não chegar lá e dizer, olha, a gente pegou muito trânsito e a gente se atrasou, a gente não chegou a tempo, sabe? Então tem coisas que exigem sacrifício. E exige Sim. sacrifício mesmo. Minha filha era pequena, ela tinha 1 aninho, né? E a gente tinha que fazer toda essa logística e aconteceu. A gente, né, pagou esse preço na época. Hoje em dia é na nossa casa, é mais fácil. Mas a gente já pagou o preço também de ter que fazer toda uma programação totalmente diferente para realmente cumprir. A gente tem que encarar as coisas de Deus como um compromisso, né? Não é porque você não é remunerado para isso, ou você não vai receber falta, ou qualquer coisa parecida, que você pode levar no baúba, né? É um compromisso que a gente tem, né? E é questão de Sim, priorizar. sim, com certeza. É um investimento na salvação dos nossos filhos, né? Que muitas vezes a gente até acaba se deixando levar pela cultura. Ah, eu prefiro ter um filho médico, advogado, sei lá, uma profissão de status, e a gente não pensa que, na verdade, é melhor ter um filho salvo. Não Com estou certeza. dizendo que a gente não pode desejar essas coisas para os nossos filhos, Claro, profissões claro. e tem um monte de coisas boas que existe. Mas a nossa prioridade deve ser a salvação dos nossos filhos, né? Com certeza, Deus nos confiou eles, né? E um dia a gente vai prestar Sim, conta da vida deles, do quanto a gente investiu na vida deles e na salvação deles, né? É claro que isso é uma escolha deles, mas a gente tem que fazer tudo o que é possível para ensinar o caminho para eles, né? com certeza. E hoje, assim, eu vejo, de novo, vejo os frutos da minha mãe em relação a mim. Porque além de tudo, assim, minha mãe, em relação a culto, sempre levou a gente, sempre levou no horário, sempre levou em todos os eventos de criança, de adolescente, depois de mocidade. Então, assim, foi cansativo. Hoje eu vejo que foi cansativo. Na época eu não tinha essa noção. Mas, assim, isso rende frutos, né? Quando você começa a enxergar não só como cansativo, porque, igual tu falou, é cansativo, porque eu tô cansado, Sim, mas porque é a fase que eu estou vivendo agora. Mas se a sim, gente começar a olhar com outros olhos, eu acho que isso vai até tirando a amargura do coração, porque algumas pessoas ficam amarguradas, né? Eu não tenho tempo para mim, eu não posso fazer minhas coisas, tudo agora é a criança, o mundo gira em torno da criança. E hoje tem pessoas que falam que não querem ter filhos para não perder a vida para os filhos, né? E aí você fica assim, o quanto Deus tem nos santificado através dos nossos filhos, né? Nos mostrado essa coisa do negar a si mesmo. A gente começa em casa com os nossos sim, filhos, né? sim. Mas você falou da tua mãe e eu fiquei pensando aqui que interessante que o que ela investiu não foi só na tua vida, mas é na vida dos teus filhos também,
né? Quantas Sim. gerações a partir de você vão vir e que vão conhecer os caminhos do Senhor por causa do investimento dela, né? Então, Amém. assim, é um investimento geracional. A gente está investindo na vida dos nossos filhos, que depois nossos filhos estão investindo na vida dos nossos netos, e quantas vidas são mudadas e são levadas para o Senhor através disso, né? Nosso trabalho de Né? forma nenhuma é inútil. É o trabalho mais, né, mais útil que Mais pode importante. é um ministério, né? A gente está investindo, a gente não está investindo só numa criança, porque a gente está cuidando de uma criança, a gente está investindo em vidas, né? E isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. Né? Em almas, exatamente. Exatamente. Sim. E para a gente ir para a reta final, ali, você tem algum conselho, algumas dicas, alguma palavra para a gente deixar aí para as mães que estão acompanhando? Eu acho que é importante todo mundo saber que são fases, né? Existem fases muito mais difíceis no sentido da nossa dedicação física. Quando nosso filho é pequeno, nossos filhos são pequenos, né? É bebê, é criança de colo, até uns 3 anos, um pouquinho mais, eles exigem muito da gente fisicamente, mentalmente, de todas as formas, né? Eu também já passei por essa exaustão. Eu também, em muitos momentos, estava assim, desesperada, cansada, mas passa e melhora. Essa história que as pessoas vão falando que vai ficando só mais difícil, eu não acredito, sabe? Eu realmente tenho achado que cada vez vai ficando mais fácil. E eu não estou dizendo que não existe dificuldades nas outras fases, logicamente existe. Logicamente, meu filho está perto da adolescência, né? Como eu te falei, a gente tem que conhecer o coração, a gente tem que cuidar de tantas coisas. Mas eu acho que esse período muito cansativo da mãe, essa exaustão mesmo, principalmente física, é no começo, né? E depois passa, e depois, hoje em dia eu vejo que conviver com os meus filhos é tão gostoso, sabe? Não é mais só aquela coisa que você não vê a hora que chega o horário da soneca. Ou que você não veja a hora que chegue, sei lá, o horário que eles dormem. Sabe? Não, hoje em dia é gostoso estar com eles, é gostoso trocar, é gostoso escutar aquilo que eles têm vivido, aprendido. Quantas coisas eu acabo também aprendendo com eles, sabe? É um tempo gostoso mesmo, sabe? Então, assim, é fase. Não se arrependa por aquilo que você está fazendo hoje, com certeza isso vai trazer frutos na frente. E realmente eu posso dizer que essa fase que eu vivo hoje é muito mais fácil do que eu vivia anos atrás. Então, realmente viva cada momento. Eu sei que no começo é um turbilhão, a gente parece que não consegue nem... parece que a gente não está dando conta, parece que a gente não está tendo retorno, parece e nós estamos nos anulando, mas tudo isso gera frutos e vale muito a pena. Isso, com certeza. Eu acho que a gente não pode nunca pensar como perda de tempo, mas como um investimento na vida deles. Amém. Ale, muito obrigado pela sua participação. Já aprendi bastante hoje. E obrigado porque não foi só chegar aqui, aparecer e falar, né? Tivemos conversas, teve oração por esse propósito, teve estudo, teve muita coisa. Então eu agradeço demais você e a sua família aí que liberou você esse tempinho para estar aqui, né? Então, assim, muito obrigada. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final, que participou, tô vendo aqui. Minha mãe, sempre presente. Né? Falamos muito dela hoje, agora, né? É verdade. Então, muito obrigada pela presença de todos. Então, obrigada a você. Foi um prazer, uma alegria estar sempre conversando com você. Eu aprendo muito e gosto muito de trocar com você. Amém. Pastora Cíntia também está aqui. Aliás, semana que vem, gente. Semana que vem é a pastora Cíntia na live e a gente vai conversar sobre o papel da avó. Quais são os limites da avó, né? Eu já recebi mensagem falando disso, que quem avó tem prometido. Eu falei, gente, vai render esse assunto. Vai ter gente. Vai. Então, obrigada, gente. Obrigada de novo, Ale. Obrigada a todo mundo que está aqui. E boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.